Glória seja dada ao nome do nosso Deus por estarmos nessa 46ª noite. Estamos quase no fim da nossa campanha, mas estamos firmes. Hoje Deus me deu uma palavra no livro de João, aqui no versículo do capítulo 15 do Evangelho de João. Nós encontramos uma palavra, olha lá, versículo de número 13, diz assim, ó. Vou falar o 12 para a gente entrar nessa palavra. Olha aí, ó. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha, vai lá. Olha lá. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Glórias a Deus, né? Esse tema aqui, olha lá. O nome do tema é o tema que nós vamos pregar aqui, ó. Você é amigo de Jesus? Olha aqui, ó. Em seu mandamento sobre o amor fraternal, o Senhor não ordenou que seus discípulos fizessem algo, olha lá, que ele mesmo já não havia praticado. Quanto a esse assunto, ele foi o exemplo maior. Jesus nos escolheu, olha aí, ó. Jesus nos escolheu para sermos seus amigos e decidiu espontaneamente dar sua vida por nós. Mesmo sabendo que éramos pecadores. Romanos 5:8 diz que o Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá na cruz, ele expressou seu amor de forma inegável e entregou-se em nosso lugar. Mas para termos o Senhor como nosso amigo, olha lá, existe uma condição. Precisamos obedecer-lhe sem reserva. Se fizermos o que o Altíssimo ordena, quem se levantar contra nós não será inimigo apenas nosso, mas também do Pai. Dessa forma não estaremos sozinhos, pois o próprio Deus estará pronto para nos proteger. Olha lá, você tem amigo de Jesus? Eu cresci ouvindo essa palavra quando eu entrei na igreja. Quem é o seu melhor amigo? A gente até tem uma música que diz melhor amigo é Jesus. Uma música de mais de 100 anos, essa música. É cantada no meio gospel. Só que eu quero trazer essa mensagem. Deus me deu essa palavra hoje dentro do ônibus. Deus me deu uma visão. Olha lá, Deus me deu uma visão dentro do ônibus assim, baseado nesse versículo aí, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha lá, hoje você consegue traduzir essa palavra para você? Isso aqui eu tinha 20 anos quando esse versículo veio na minha mente, me lembro até hoje. Eu fui no local, 20 não, eu tinha aproximadamente 29 anos na época. Quando eu fui no local e lá encontrei esta frase numa pessoa que era secretário aqui de um prefeito. E ele botou bem grande, ele disse assim, olha aqui, ó, missionário, esse é o tema da minha vida. Ele falou assim, apontando para esse versículo, que estava lá bem grande como um quadro. E ele disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu fui lá apresentar um projeto, e ele gostou tanto do meu projeto, que ele diz, o seu projeto como cristão é igual ao meu. Eu acredito que na vida, tudo que a gente faz é uma prova de amor. É o amor que a gente tem pelos meus pais, pela minha esposa, pela minha igreja, pela sociedade. E ele usou essa palavra. Jesus ensinou para mim que eu tinha que fazer as coisas por amor a Deus. E eu fiquei pensando
naquela frase. E eu preguei naquela semana como testemunho. E nessa semana Deus falou comigo pelo rapaz. O testemunho dele foi muito forte. Ele dizia assim: meu pai me chamava muita atenção. Meu pai dizia assim: ei, sabe quem é o seu melhor amigo? Sou eu e a sua mãe. Ele dizendo que nada, o senhor não me apoia. O senhor não me apoia, tá aqui, eu tô casado, tenho 2 filhos com essa mulher, e o senhor fica me chavecando. Aí ele disse que ele trabalhava, produzia. Ele dizia: eu tô ganhando meu dinheiro, não preciso de ninguém. O pai dele falava dessa palavra aqui para ele. Falava o que é o sentido do amor. E a palavra aqui, meu amigo, eu vou dizer bem claro aqui, em resumo aqui para você entender. Eu até estou assistindo a palavra aqui dessa série da Record sobre o apóstolo Paulo. E a palavra-chave dessa série da Record é muito boa, é sacrifício. O apóstolo Paulo, ele sacrificou toda a vida dele. Eu vou explicar isso hoje e amanhã, vou só chamar a sua atenção para hoje. Aquele rapaz lá, ele disse: olha, meu pai falou que o sentido de Jesus para mim e para você é sacrifício. A vida é sacrifício. Mas é lá no sacrifício que você vai descobrir o sentido do amor. Tem muita gente que não dá valor. Ele diz assim que nada, eu trabalho. Ele disse: eu trabalhava que nem louco. Até que um dia eu caí. Fui correr atrás de um ônibus, eu caí, quebrei minha perna. E eu estou aqui, ó. Minha perna está quebrada, missionário, em 4 partes. Eu estou cheio de parafuso da minha perna, não consigo mais dobrar minha perna. E eu estou, sabe quanto tempo dessa maneira? Há 10 anos. E agora o parafuso que está na minha perna já não está funcionando, eu vou ter que passar por mais uma operação. Quando eu caí, eu passei 1 ano sem andar. E nessa hora eu vi meu pai, quando foi lá me visitar, eu caí, já fui direto para o pronto-socorro e passei 1 ano no pronto-socorro, sem andar, parafusaram a minha perna. E sabe o que aconteceu? Todos me abandonaram. Ninguém foi me visitar, os meus amigos sumiram. Quando eu estava lá, quando eu acordei da operação, e eu vi meu pai e minha mãe olhando para mim, e ele disse assim: ei, é agora que você vai entender o que eu falei para você quando você não aceitou aquela palavra. Ninguém tem maior amor do que seu pai e sua mãe, como Deus. Eu dei a minha vida por você, para que você nascesse, lutei para lhe criar. E ele disse que ele chorou naquele momento. Nunca ninguém foi visitar ele no hospital. Até a esposa dele foi embora, levou os 2 filhos. Porque diz assim: ei, tu não tem condição de mais sustentar a casa, tu é um aleijado. E esse rapaz, ele disse que naquele dia ele chorou, porque ele pensava que ela era o amor da vida dele. E ela foi embora e levou os 2 filhos dele. E ele ficou pensando que o amor não existisse, que não existia. Você está entendendo o que eu estou falando? O amor de sacrifício, o amor que você tem na vida, a vida é assim. Jesus, ele deu o seu amor, demonstrou o seu amor pela humanidade. Ele não pensou em ninguém, tanto que Jesus sabia que iria acontecer com ele. Jesus sabia, tanto que ele pediu, só ficou Maria. Eu imagino o sofrimento da Maria, da Santa Maria, como você chama, a mãe de Jesus. Ela sofreu muito, ela acompanhou Jesus, ela viu seu filho morrer. Ela era uma das discípulas do Senhor Jesus, Maria. Ela sabia que Jesus não era o Filho de Deus. E ela foi até o fim da sua vida. Ela seguiu Jesus por amor, porque ela amava no sentido materno e também no sentido de saber que realmente ela cumpriu o papel dela. Ela sacrificou a vida dela. Sacrificou junto com José. A vida deles não foi nada fácil.
mas foi dirigida pelo Deus do amor. Esse rapaz que contou para mim um testemunho, ele disse para mim tudo isso, e hoje eu estava mentalizando a mensagem, e ele disse o que ele teve que passar. O que eu quero mostrar para você é que o sacrifício desse rapaz é um sacrifício que muitas pessoas têm. Muitas pessoas hoje querem ter a sua vidinha, querem ter sua vida particular. E para ter sua vida particular, você vai ter que pagar o preço. Você está me entendendo? A vida nesse mundo, pense bem nessa frase que eu vou dizer, a vida nesse mundo requer sacrifício. Esse rapaz sacrificou a vida dele. Ele teve que se levantar. Ele teve que se erguer, reaprender. Ele não conseguiu cumprir a profissão que antes ele ganhava muito dinheiro. Hoje, sabe o que ele é, meu amigo? Eu vou dizer aqui o que esse rapaz é. Ele é um pedinte. Antes ele trabalhava, fazia várias atividades. Hoje, devido à perna dele ser endurecida, ele virou aleijado. Só que ele não aceitou. Ele passa o dia nos ônibus pedindo. Talvez você já deve ter visto ele nos ônibus de Manaus. Ele leva o filho do outro casamento que ele teve. Já tem 2 filhos com essa nova mulher. E ele disse para mim que eu vivo dessa maneira aqui, porque eu não tenho... Eu ganho uma aposentadoria como aleijado, como pelo LOA, né? Que é pessoas com deficiência física. Mas só que não dá para sustentar eu, a mulher e os 2 filhos. Mas eu não consegui emprego por eu não ter sabedoria, porque eu vivia sempre como autônomo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Toda pessoa é assim. Tem pessoas que são analfabetos e tem que se virar todo dia. São vendedores de peixe, são carregadores. Hoje é dia do comerciante. Todo mundo tem que se virar. E uma coisa que meu pai falava para mim, que a vida era um sacrifício constante. Meu pai contava a história dele quando ele veio do Ceará para cá. Então eu me lembro, quando eu era criança, meu pai sentava na mesa, ele me contava, não só para mim, mas para os meus irmãos. Ele dizia, só para você ter uma ideia, nós construímos, bem dizer, 4 casas junto com meu pai. Nós tivemos 4 casas, até termos a última casa. E meu pai passou a vida toda construindo aquela casa para a gente morar. Então eu digo para você, ele dizia, tudo que eu estou fazendo aqui é um sacrifício. Hoje meu pai deixou um prédio de 2 andares e nós temos uns apartamentos lá. Nós não queríamos vender porque ali é como se fosse o sacrifício que meu pai deixou. Quando eu olho para aquele prédio no bairro de São Raimundo, onde nós crescemos, eu não vejo um patrimônio de dinheiro, eu vejo o sacrifício que meu pai fez. Então eu digo para você, aquilo ali para mim foi uma demonstração de amor que o meu pai fez. Ele quis fazer. Ele quis. Ele dizia que queria deixar isso para nós e deixou. Meu pai e minha mãe já estão na glória. A vida é um sacrifício. O que você está fazendo nesse mundo vai ecoar na eternidade, como tem essa frase lá no filme do Gladiador. Tudo que você faz nesse mundo vai ecoar na eternidade. Porque nessa vida nós somos semeadores. Nós estamos plantando para colher. Muitos vão colher. Aquele rapaz, ele reconhece, ele falou, eu caí, sabe por quê? Porque eu fui apressado. Eu queria vencer na marra, eu queria fazer as coisas. Muita gente, eu até digo essa palavra como eu disse para ele. Pelo menos você está vivo, mas você poderia ter caído. Tem pessoas que correram assim na loucura, né? Eu já tive uma queda. Me acordei atrasado, eu corri com tudo para pegar o ônibus do horário. E por incrível que pareça, até eu me lembro da cena. O ônibus ia passando, eu consegui passar do ônibus, eu dizia assim, eu vou alcançar. Eu escorreguei e caí no lodo, me melei todinho. Me lembro como hoje, você está entendendo? O ser humano é assim, ele faz as suas loucuras. Aí lá tive que voltar para casa, tomar banho. Ainda cheguei atrasado e peguei um depois da hora. Então, eu digo isso para você aqui, para a gente achar graça. Pelo menos eu caí no lodo, estou vivo. Quanto muita gente aí, ó, perdeu como aquele rapaz. Todo dia tem acidente de manhã cedo. São pessoas que já se acordam atrasado. São pessoas que não pensam, não mentalizam o que vão fazer.
Tudo que você vai fazer na sua vida, eu vou terminar dizendo um versículo aqui de Provérbios 16:1, que é um versículo que eu coloco na minha frente. Coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tudo que você for, coloque na mão de Deus. Todo sacrifício que você pretende fazer nesse mundo, lembre-se disso, vai gerar um fruto do seu trabalho. É isso que Jesus está ensinando nesse capítulo 15. A vida é um fruto. Tudo que você planta, você vai colher. Muitos falam que é a lei do retorno. Sim, pode ser, mas eu chamo de a lei da semeadura. É momento da prece. Aqui está o livro da oração. Glórias a Deus, Deus Todo-Poderoso. Assim como eu coloco as minhas mãos aqui no livro, nessa 46ª noite, o Senhor sabe que está no meu coração. Aqui está o pedido de um monte de homens e mulheres que estão escritas nesse livro. O Senhor conhece cada criatura. O Senhor conhece todos os nossos sonhos. Como nós cantamos ontem, que o Senhor tem um plano em cada criatura. Que o Senhor olhe para esta pessoa. Eu costumo dizer que a mensagem que eu coloquei hoje é que eu dependo de Jesus. Eu dependo do Senhor. Eu não quero que meu sacrifício seja em vão. Tanto que nós estamos treinando outras pessoas que vão trabalhar nesse grupo. O Senhor me deu para essas pessoas assumirem o grupo. Se um dia eu partir, que a obra continue. Que outras pessoas se levantem no ministério de oração, no ministério de intercessores. Porque a minha vida sempre foi dessa maneira. Eu sempre procurei fazer o melhor onde eu estive. E onde eu estiver, eu vou procurar fazer o melhor. Porque aqui nesse mundo nós temos que fazer o melhor. Sem loucura, sem desonestidade. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que nós semeamos nessa vida é assim. Vai dar certo ou pode dar errado. Mas de qualquer maneira, o apóstolo Paulo diz que se alguém se glorie, glorie no Senhor. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida, na nossa casa, nos nossos projetos. Que essa pessoa está fazendo planos. Eu faço muitos planos, eu sonho com planos que às vezes eu penso em fazer, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer. Mas de qualquer maneira eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu coloco a vida desse homem e desta mulher que está orando conosco agora no grupo, nas tuas mãos. O Senhor disse, dor ligarem na terra é ligado no céu. Nós ligamos a oração da prece poderosa. Nesse dia, Senhor, nessa campanha, dia 16 de julho de 2025. Que o Senhor opere milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Vem nos honrar, meu Deus, com a tua presença. Vem nos honrar com a tua glória, meu Pai. É para a honra e glória do teu nome que estamos aqui fazendo essa campanha. Muitos acham que nós estamos perdendo tempo, mas só perde tempo quem gasta tempo à toa. Nós estamos ganhando, como diz o apóstolo Paulo, porque nós estamos nos apresentando diante do Senhor. Nós estamos remindo o tempo. Nós estamos guardando esse tempo para estar na presença do Senhor. Como dizia Daniel no capítulo lá do livro de Daniel, quando ele descobriu o sonho de Nabucodonosor, ele glorificou o Senhor. E ele disse que seja bendito o nome de Deus da eternidade e eternidade. Porque dele a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo, é ele que muda as estações. Remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Senhor, que nós possamos ir até o fim. Porque muitos homens e mulheres de Deus, eles não desistiram da trajetória da caminhada. Do plano que eles traçaram para a sua vida. Daniel morreu com quase 85 anos. Ele veio com 15 anos quando ele chegou na Babilônia. Mas eles permaneceram firmes. Assim nós te pedimos, meu Pai, que nós possamos ficar firme e forte debaixo da tua potente mão. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos amparar. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor, cada dia mais. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, abençoa todos que oram conosco, que estão nessa campanha, que estão orando conosco nesse voto, que estão compartilhando essa mensagem de fé, para que outras pessoas possam ser despertadas para fazer o seu sacrifício. O sacrifício, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, o sacrifício perfeito, sacrifício agradável, que é o nosso culto racional. Pai, confirma a oração no poder do nome de Jesus, eu confirmo esta prece. Amém. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz.
Deus é conosco, Deus está conosco nessa caminhada, nessa trajetória. Amanhã nós vamos continuar orando, vamos continuar subindo essa montanha. Amanhã nós vamos subir a montanha e Deus vai nos dar a vitória. Que a paz esteja em cada coração. Até amanhã. Fique na paz. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado.